Vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Pastor, desculpa, mas eu não ouvi o que o senhor falou aí no início da gravação. Tá dando para ouvir, não. Para mais alguém está ficando complicado? Ou está dando para ouvir? Daniel, acho que é a sua internet. Mas eu fiquei um período sem ouvir também. Ficou também? Uhum. Eu vou sair, vou entrar de novo, então. Mas agora está normal? Não, eu ouvi o Abacuque. No final lá, eu não vi, não ouvi, Só o não. Abacuque, né? O Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Apenas um versículo. Abacuque 3, 19. Está dando para ouvir agora, Daniel? Agora está. É Abacuque 3,19. 3,19, isso. E se der problema no som, por favor, me avise, que aí a gente vê se é de um só, se é de todo mundo. A gente vai tentando ajeitar isso aí. Abacuque 3,19. Diz assim: Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele faz meus pés como os das corças e me faz andar altaneiramente. Eu vou ler novamente. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós te glorificamos porque o Senhor é o autor da nossa vida. Tudo que temos, ó Pai, recebemos de ti. E não apenas essa vida biológica que vivemos, mas a vida eterna que já temos e que teremos plenamente quando o Senhor voltar. E nós te adoramos, ó Pai, por isso. Te adoramos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo, te adoramos porque Ele voltará para buscar a sua igreja. E te adoramos porque viveremos eternamente com o Senhor, um tempo em que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais cansaço, só haverá alegria e prazer da comunhão contigo, Pai. Então, enche-nos com a tua presença agora, ministra ao nosso coração, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Alguém pode me contar rapidamente qual é a história de Abacuque? O livro de Abacuque é bem pequeno, conta um pedaço pequeno da sua história. Quem pode me contar um pouquinho da história de Abacuque? Fala, Mari. A história de Abacuque, ela começa o livro reclamando muito. Eu sei que ele reclama. Reclama por quê, Mari? Tá tudo dando errado em tese, na vida dele, né? Ele tá, até quando eu clamarei, né? Ele começa e você não vai me escutar, porque ele está pedindo para Deus. Eu não lembro exatamente o contexto histórico, mas eu sei que no capítulo 1 e 2 ele fica reclamando intensamente para Deus, falando que ele clama a Deus e ele não responde. Eu não lembro o contexto histórico, aí de cabeça para mão. Mas aí no final ele percebe, então, aquela que tem até uma música ainda, que a videira não floresça, né, que não haja frutos, aí ele percebe que mesmo que tudo é errado,
tudo bem, é Deus que faz a vontade, certo? Mas eu não lembro o contexto histórico. É, é exatamente isso. Alguém lembra do contexto histórico de Abacuque? Para só complementar a história da Mari, E fala que a lei é frouxa também, no fala que capítulo. a lei é frouxa, ele briga com o E que a juiz, com os justiça não se manifesta, advogados, ele está revoltado. com as pessoas que trabalham no negócio de conciliação, ele Ele briga com está essa galera brigando. toda. É exatamente isso. Né? A vida de Abacuque não estava fácil. Né? A Mari falou muito bem. Né? O contexto de Abacuque é que ele vivia numa sociedade completamente injusta. Certo? Era uma sociedade injusta, violenta, iníqua, opressiva, o direito era distorcido, né? Os injustos conseguiam, entre aspas, justiça, enquanto os justos eram oprimidos. Né? Então, havia um caos social e isso causava muito sofrimento em Abacuque, né? Porque, logicamente, como servo de Deus, ele estava sendo prejudicado, e também um sofrimento por aquele sofrimento cristão, por ver a sociedade, o padrão cristão sendo desviado, não sendo vivido. Então, o Abacuque estava sofrendo com tudo isso. Né? E, para piorar, Abacuque sofre mais ainda porque ele fica sabendo que Deus iria punir a injustiça da sua nação com um exército mais injusto, impiedoso, implacável do que Jerusalém, que era o império dos caldeus, né? O exército dos caldeus. E isso faria com que o povo sofresse muito mais do que estava sofrendo. E aí, como a Mari bem falou, né, no início Abacuque tem muitas dificuldades em lidar com isso, porque ele não consegue entender, então ele chega a questionar Deus, ele chega a se revoltar com Deus por causa de tudo isso que estava acontecendo, né? Mas depois de uma conversa muito dura e amorosa de Deus com ele, um puxão de orelha com muito carinho que Deus deu em Abacuque, ele escreve uma oração em forma de música, de adoração, que é o capítulo 3 do seu livro, né, que nos ensina muito a respeito de como o cristão passa pelo sofrimento, que é o que nós temos tratado no final do nosso estudo. E eu gostaria de frisar no versículo 19, ficar no versículo 19 que nós lemos, que ele nos traz duas lições sobre como o cristão deve passar pelo sofrimento. Então, é este ponto e o próximo ponto, todos os dois dentro do versículo 19 do capítulo 3 de Abacuque. E a primeira lição que esse texto nos traz é que o cristão tem que passar pelo sofrimento com disposição para lutar. Lutar no sofrimento, lutar contra o sofrimento, estar pronto para a guerra dentro do sofrimento. E isso pode parecer muito evidente para alguns, lógico, é lógico, se você está sofrendo, você tem que lutar. Mas, na verdade, isso choca muitos que compreendem equivocadamente o cristianismo. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia ensina, e nós estamos estudando isso, que todo sofrimento está debaixo da soberania divina. E que, se nós passamos pelo sofrimento, nós já estudamos isso, é porque, de alguma forma, Deus desejou que a gente passasse por esse sofrimento. E que, sendo Deus bom, justo, sábio, ele tem um bom propósito com o sofrimento. Então, se o sofrimento está acontecendo conosco, é porque, de alguma maneira, esse sofrimento seja bom. Então, em decorrência disso, nós estudamos que o cristão tem que passar pelo sofrimento descansando em Deus,
se submetendo a Deus, à vontade dele no sofrimento, esperando em Deus, se alegrando em Deus. E o cristianismo crê em tudo isso e prega isso. Então, esta é a mensagem bíblica, não é? Olha, o sofrimento está dentro da providência de Deus. Deus, de alguma maneira que a gente não entende, ele deseja que os seus filhos sofram, e o cristão tem que passar pelo sofrimento confiando em Deus, tem que se submeter à vontade do Senhor no sofrimento, tem que descansar nele, tem que esperar nele, tem que se alegrar nele no sofrimento. Então, a gente prega isso. Isso leva muitas pessoas a acusar o cristianismo de pregar a passividade, tornando os cristãos inertes, indiferentes, apáticos, negligentes no sofrimento. Então, muitas pessoas dizem isso. O cristianismo ensina que se está sofrendo é porque Deus quer e você tem que esperar em Deus descansar. Então, o cristianismo ensina que você tem que ser apático, que você tem que ser negligente. E muitos cristãos pensam assim também, né? Muitos cristãos pensam que se temos que descansar em Deus no sofrimento, que se temos que nos submeter à vontade dele, se temos que esperar nele, então nós devemos permanecer impassíveis, né? Passar pelo sofrimento sem lutar, aceitando tudo sem reagir, passar pelo sofrimento com indiferença, com negligência. E isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Os irmãos que conhecem, por exemplo, a história da igreja, sabem que no período medieval, por exemplo, o cristianismo ou a Bíblia era usada equivocadamente para manter, por exemplo, os pobres na sua pobreza, dizendo: se você é pobre é porque Deus quer que você seja, e você tem que se conformar com a sua pobreza, então se contente com o que você tem, né? E então era uma maneira de manipulação para que as pessoas não lutassem contra o estado das coisas. Eu já vi, pastor, usarem a Bíblia para defender a questão de escravidão, essas questões assim, distorcendo. Eu já vi isso também. Boa, Mário, uma boa lembrança sua. A Bíblia também foi usada, inclusive pelas igrejas evangélicas, não é? Para defenderem a escravidão. Aconteceu isso muito nos Estados Unidos e aconteceu isso muito em outros lugares do mundo, em que a doutrina, as mensagens, as verdades bíblicas foram deturpadas para fugiu a palavra, para afirmar todo o pensamento da época a respeito da escravidão. Então, as pessoas diziam que se a pessoa é escravo, se ela nasceu negra, ela tem que aceitar a sua situação, tem que se submeter a isso, essa é a vontade de Deus, então se conforme com isso, né? E outras coisas assim. Então, muito sério isso. Foi usado também na questão dos índios no Brasil também, né? Quando os índios foram catequizados no Brasil, a religião foi imposta também, e aceitar isso era aceitar a vontade de Deus. Então, muitas vezes, a Bíblia foi deturpada para fazer com que as pessoas pensasse que descansar em Deus, se submeter a Deus, à vontade de Deus, no sofrimento, fosse sinônimo de não lutar contra o sofrimento, de não se esforçar para sair dele, né? De simplesmente cruzar os braços e deixar com que as coisas aconteçam. Já vi, por exemplo, muitas mulheres submissas a um casamento de um marido tirano, de um marido violento até, usando a Bíblia como argumento. Não, Deus proíbe o divórcio. Então, se Deus me deu esse marido, eu tenho que me submeter a essa violência, eu tenho que me submeter a essa tirania, eu tenho que me submeter a esses desmandos, né? Mas isso é uma deturpação bíblica.
é uma interpretação incorreta, distorcida. A submissão a Deus, a esperança, o descanso, a alegria em Deus no sofrimento não impede o cristão de lutar e não pode impedir, muito pelo contrário. A Bíblia ensina que a nossa submissão, a nossa esperança, o nosso descanso, a nossa alegria tem que ser acrescida ao nosso dever de lutar quando sofremos. Alguns exemplos bíblicos para os irmãos perceberem como que a Bíblia nos ensina isso, né? Que o cristão que confia em Deus, que espera nele, que se submete à vontade dele no sofrimento, tem que lutar também contra o sofrimento. O primeiro exemplo é o sofrimento, o exemplo, por exemplo, de Agar. Quem conhece a história de Agar, está lá no capítulo 21 de Gênesis, ela foi abandonada por Abraão, seu marido, ou seu marido não, né, o seu patrão. Ela foi abandonada no deserto. E ela chegou a perder a esperança de sobreviver. Chega num momento da história dela, que totalmente sem esperança de sobreviver, ela deixa o seu filho num local, num chão, e se distancia do seu filho, porque ela não queria ver o seu filho morrer. Então, ela se distancia, dizendo, olha, nós vamos morrer. E foi nesse momento que Deus chegou a ela, e no versículo 18 do capítulo 21, o Senhor diz para ela assim, ponha-se de pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ou seja, em outras palavras, Deus chamou Agar para a luta. Ele está dizendo, levanta, mulher, pega o seu filho, a vida não acabou, não. Enquanto tem respiração, tem batalha. Enquanto você tem vida ainda, você luta por ela. Enquanto você tem condições ainda de segurar a mão do seu filho, você segura. Mas não perde seu filho, não perde a sua vida. Lute pela vida. Um outro exemplo foi Elias. Quando ele entrou em profunda depressão, e completamente abatido, ele chegou a orar a Deus pedindo para morrer. E aí, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, Deus vai a Elias e diz para ele assim, Elias, levanta, coma o pão que eu estou te dando aqui, toma a água e caminha até Horebe. Uma caminhada de 40 dias. E aí depois ele diz, porque lá eu vou te dar uma missão para você realizar. Ou seja, levanta, Elias. A vida não acabou, não. Eu tenho obra ainda para fazer na sua vida. Eu sei que a situação está complicada, eu sei que você está cansado de lutar, mas levanta, tenha disposição, luta. Né? Foi a ordem de Deus para Elias. Deus fez isso também com Paulo. Lá na Fortaleza Antônia, em Jerusalém, quando Paulo quase foi despedaçado pela multidão. E Paulo foi preso, e aí lá em Atos capítulo 23, versículo 11, o Senhor vai até Paulo e diz, coragem, Paulo, você vai pregar o evangelho ainda em Roma, você vai sair daqui e vai pregar em Roma. Em outras palavras, coragem, porque tua vida não acabou, luta contra esse sofrimento, luta dentro dessa prisão, porque eu tenho uma missão para a sua vida ainda. A sua vida não acabou, não. Você tem que lutar enquanto estiver sofrendo. Tempos depois, quando Paulo estava à deriva no mar, juntamente com algumas centenas de pessoas, Deus vai a Paulo e diz, Paulo, você e todo mundo que está nesse navio vai sobreviver. Mas para isso vocês vão ter que lutar. E quando o navio estava se despedaçando, aqueles que sabiam nadar mergulharam na água, nadaram, aqueles que não sabiam se agarraram nos destroços do navio, mas o final é que todos conseguiram sair vivos dessa tempestade. Então, queridos, isso são alguns exemplos de vários outros da Bíblia, de que a Bíblia nos ordena lutar quando estamos sofrendo. Sim, Mari? Eu lembrei do exemplo de Esther, porque eu estava lendo esses dias, porque
Eu lembro, mesmo quando o livro não fala a palavra de Deus, você vê Deus o tempo inteiro naquele livro, né? Não usando o termo. Quando você vê Mardoqueu falando para ela, se você ficar em silêncio, você vai sobreviver, talvez, mas e o resto do seu povo? Então, assim, ele chama ela para a luta. Ele foi usado por Deus para falar, para salvar o povo, e usando ela. Então, ele poderia ficar em silêncio, com vários exemplos assim. Eu poderia não ir para a luta, só se acostumar, falar, tá bom, eu já fiz, não tenho o que fazer. E às vezes a gente se comporta assim. E ela poderia pensar, não, se a gente está preso aqui é porque Deus quer, essa é a vontade de Deus. Ou então, Deus livrou o povo de Israel tantas vezes, então vamos ficar aqui esperando que ele nos livre, né? Mas a ordem é contrária, uma boa lembrança. Esther, você tem que lutar, está sofrendo, está difícil, o povo está correndo risco, então isso não significa que você não vai esperar em Deus, mas você tem que lutar. Quando Deus ordenou o povo de Israel a sair do Egito, né, Deus fez coisas poderosas, mas eles tiveram que caminhar, eles tiveram que lutar. Quando Deus deu a terra prometida, eles tiveram que batalhar, não é? Então, compreendeu, irmãos? Ficou claro até aqui? Nós devemos sim esperar em Deus quando estamos sofrendo. Nós devemos descansar nele. Nós devemos nos submeter a ele, nos alegrar em Deus no sofrimento. Mas isso não nos exime do dever de enfrentar o sofrimento com luta. Pois o descanso, a submissão, a esperança em Deus não tem um caráter passivo. Uma vez que Deus incluiu a luta cristã no desenvolvimento de seus projetos, como nós já vimos nos textos anteriores, então nós temos que lutar. O cristão não é um passageiro de sua própria história. Nós somos instrumento pelo qual Deus executa a sua vontade em nossas vidas. Se Deus prometeu para Mari, se Deus planejou para Mari ser uma juíza, o instrumento que Deus vai usar para que ela se torne uma juíza é ela mesma. Ela vai ter que estudar e está fazendo isso, né, Mari? Está ralando, né? Ela não vai ficar esperando que um anjo chegue no dia da prova e dite todas as respostas para ela. Deu uma cola espiritual. Não vai rolar, não é? Ela tem que estudar. Então, o fato de confiar em Deus, descansar nele, não nos torna passageiros na nossa história, uma vez que Deus nos usa como instrumento da vontade dele para dirigir a nossa própria história. Então, a gente tem que lutar. Devemos enfrentar o sofrimento com toda a disposição para a luta, né? Fazendo isso em profunda conformidade com a vontade de Deus. E quando fazemos isso, quando enfrentamos o sofrimento com a disposição de lutar, lutando em conformidade com a vontade de Deus, nós estamos confiando, nós estamos nos submetendo, nós estamos descansando em Deus. Mas a pergunta é, e se nós não tivermos forças para lutar? Porque isso acontece, não acontece? A gente sabe que tem que lutar, mas tem hora que a força acaba, né? As pessoas, por exemplo, que estão passando por depressão, dificilmente alguém que está em depressão tem força para lutar. E o que a gente faz, então, se a gente sabe que a dependência de Deus, a confiança em Deus, a esperança em Deus nos desafia para a luta, mas a gente não tem força para lutar. E o que a gente faz? Eu estava lendo um devocional essa semana e falando sobre isso, que às vezes você acha que você não tem força para lutar. E, de fato, você pode ter problemas como você falou, depressão, e a gente sabe que hoje em dia acontece muito isso. Às vezes você está com ansiedade, com vários problemas. Mas ele fala justamente isso, que você tem vários homens na Bíblia que passaram por isso. Ele deu o exemplo de Elias. E uma das coisas que podem te dar força é você orar, né? Buscar a resposta na palavra de Deus
e buscar também apoio na sua igreja, nas pessoas que você tem uma rede de apoio. Porque às vezes você também está tão sem esperança que você não quer orar, ou você não quer ir na igreja, ou você não quer ver outras pessoas, aí você acaba se fechando. Então, quando você tem uma igreja, você tem pessoas que possam estar orando por você, te apoiando, a força vai aparecer. E aí você, às vezes, por exemplo, pessoas que têm depressão, você vai perceber, por exemplo, através da oração de alguém, ou de um aconselhamento, às vezes até do pastor ou de algum irmão, que você tem que procurar ajuda, que você tem que procurar um médico, que você tem que procurar um psicólogo, que você tem que estar fazendo todas essas coisas. Porque também a gente tem muito de falar isso, vou orar. Mas tem gente que está tão desistindo da vida, desestimulada mesmo, que a pessoa não quer nem orar. E perde até o ler a Bíblia, em buscar. Mas quando você tem pessoas que te falam, olha, faz isso, pelo menos você vai ter um apoio. Acho que o apoio é o principal suporte, principalmente da igreja. Exatamente isso. E a questão do apoio na igreja, Mari, a gente olha aquele texto em que aqueles amigos levaram o paralítico até Jesus, né? Subiram um telhado, arrebentaram o teto da casa, né? É isso aí, ele não tinha condições de lutar sozinho, chegar lá sozinho, mas os amigos o levaram, né? O capítulo 19 de Abacuque, ele traz uma questão interessante. Ele diz assim: o Senhor faz os meus pés como os da corça. O Senhor faz os meus pés como os da corça. Alguém consegue entender o que Abacuque está dizendo? Parece meio doido, né? O Senhor faz os meus pés como os da corça. Quem pode me tentar dizer o que esse texto diz? 1, 2, 3 e já. Pastor, eu acho que a Sim, corça é um animal que corre muito, né? Muito esperto. Aí corre ele está muito. comparando para poder acompanhar, né? Então, um estímulo para ele correr, né? Levantar e sair, lutar. né? Lutar, A velocidade é uma das características, sim, da corça. Né? São animais extremamente rápidos, né? E animais que sobrevivem muito bem no deserto também. Não é? Mas não é a única característica. Tem uma outra característica na corça que tem a ver com o contexto do versículo, né? Eu tinha um computador antigo meu, eu tentei achar essa imagem, mas não consegui mais. Uma imagem de um paredão de pedra muito, muito íngreme. E no meio daquele paredão, sim, impossível de escalar mesmo. E aí, no meio daquele paredão, tinha uma corça, escalando o paredão, né? Com uma força e uma habilidade incrível, né? E essa é uma outra característica das corças, né? Elas têm uma habilidade para escalar montanhas que você duvida que algum animal consiga subir, mas ela sobe. E provavelmente é esta imagem que está na mente do profeta quando ele diz isso. Ele está olhando para as suas dificuldades à sua frente, ele sabe que tem que enfrentar. Essa dificuldade é como se fosse um grande penhasco na frente dele que ele tem que subir. Ele sabe que não tem capacidade para isso, né? Porque os penhascos são impossíveis de serem escalados. E então ele diz: o Senhor transforma os meus pés como pés de corça, ou seja, o Senhor me capacita para transpor essas dificuldades. Sim, Mari? Tem o Salmo 18, que eu lembrei agora, que é o versículo, acho que 33, que é: torna os meus pés ágeis como o da corça e sustenta-me firme nas alturas. É isso aí. Muito bem, porque eu não sei nada de corça.
Mas é esse o contexto, né? A capacidade que a corça tem de superar um penhasco intransponível, né? E ela recebe essa capacidade e faz. E então que o profeta está dizendo é isso: o Senhor me dá capacidade para transpor esse obstáculo que eu não tenho força para transpor. Né? É como uma pessoa que está em depressão e diz: eu não suporto mais. E de repente ele vai descobrir que suporta. Né? Ou alguém que está diante de uma prova impossível, de uma enfermidade impossível, ele não tem forças para enfrentar o sofrimento, e o que o profeta está dizendo é que o Senhor te dará força, te dá capacidade para enfrentar os seus problemas e para lutar. Então, ele não te ordena lutar no sofrimento e te deixa à mercê da sua própria incapacidade. Ele te dá forças para isso. Alguns exemplos. Deus fez assim com Moisés, por exemplo. Quando Deus chamou Moisés, um senhor de 80 anos, e a dona Neuza fez 80 anos, né, dona Neuza? Esses dias, eu fui lá orar com ele, comi um bolo gostoso. Deus chamou um senhor da idade da dona Neuza e falou: olha, você vai enfrentar o exército mais poderoso do mundo e libertar o meu povo. E Moisés diz: eu não sei fazer isso. Eu não tenho força, aliás, não sei nem falar, eu sou gago, diz Moisés. E o Senhor diz: olha, eu sou o que sou. O eu sou vai com você. Né? Então, sou eu que te capacito para lutar. Né? Deus fez isso com Davi também. Lá em 1 Samuel 17, quando ele enfrentou o gigante com uma pedra. Né? Uma pedra e uma funda não é arma de guerra, mas o Senhor o capacitou. Gideão e os 300 contra o exército midianita, lá em Juízes, capítulo 7 até o capítulo 9. Paulo, né, para enfrentar todo o Império Romano e os judeus da sua época, para pregar o evangelho no mundo inteiro. Né? Então é isso que o Senhor faz com todos aqueles que refugiam nele. Né? O Senhor nos dá forças para lutar. Às vezes, ele nos dá forças naturais, ou seja, ele nos enche de capacidades, nos enche de habilidades, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá determinação, aumenta a nossa resistência, aumenta a nossa inteligência, porque Deus faz isso. Né? Deus é capaz de fazer o seu QI aumentar. Deus é capaz de fazer uma mente esquecida lembrar de algumas coisas. Alguém me pergunta: pastor, se você esquece de tudo, como que você lembra dos textos bíblicos, das doutrinas? Eu não sei, eu lembro. Mas eu esqueço de coisas básicas. Né? Na verdade, eu esqueço, por exemplo, qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. Eu tenho que, às vezes, tentar lembrar qual é a direita e qual é a esquerda. Eu esqueço isso também, pastor. Esquece também, né? Então... eu lembrei do exemplo também de Jeremias, que ele fala que ele não passa de uma criança. E Deus o capacitou. Né? Eu tenho muito claro isso, por exemplo, que eu sou uma pessoa extremamente tímida. E muito tímida. Certo? E você não pode imaginar que uma pessoa tímida se torne um pastor. Né? Então, se eu sou tímido, como que eu tenho coragem de ir à frente da igreja e pregar? É uma coragem que eu recebo de Deus. Não é? Se eu for chamado para fazer um discurso em qualquer outro lugar, vai ser terrível para mim. Vocês não têm ideia como é difícil para mim quando eu sou chamado, por exemplo, numa faculdade para falar. Às vezes, tem uma vez que eu fui chamado para falar com os pais de uma creche. Nossa, como que eu fiquei apavorado nesse dia. Porque eu sou extremamente tímido. Não é? Mas, por pastorado, Deus me capacita. Então, Deus faz isso. Ele nos dá capacidades naturais. E, às vezes, ele nos dá capacidades sobrenaturais. Ele faz isso também. Quando for necessário, ele faz. Não é? Deus opera em nossas vidas realizando milagre, porque Moisés não era capaz de transformar um cajado numa serpente. Deus fez isso com ele.
né? Ele não era capaz de abrir no Mar Vermelho, mas Deus fez isso com ele. Né? Então, às vezes, Deus capacita, potencializa as nossas habilidades naturais. Às vezes, Deus nos dá habilidades sobrenaturais quando for necessário. Mas, se Ele nos ordena lutar no sofrimento, Ele nos capacita a fazer isso. Certo? Então, queridos, se Deus nos dá pés de costa para escalar as montanhas, ou melhor, se Deus nos dá as montanhas para serem escaladas, Ele vai nos dar pés de costa para lutar, para escalarmos, né? Pode até ser que um dia ou outro Deus envie um anjo que nos faça voar, nos pegue no colo e nos coloque em cima das montanhas. Mas vamos ser sinceros, eu tenho 50 anos de vida cristã, alguns aqui já têm quase 100 anos de vida cristã e podem confirmar isto. Na maioria das vezes, Deus não vai enviar um anjo para nos levar no colo, para o alto da montanha. O que Ele vai nos fazer é dar pés de costa, e aí a gente vai ter que enfrentar as dificuldades da vida, lutando e lutando muito para isso, né? E é lógico que não vai ser fácil. O fato de Deus nos dar capacidade para enfrentar o sofrimento da vida, nos dar capacidade de lutar, não significa que a luta vai ser fácil. Não significa que o jogo vai ser como, por exemplo, o Del Valle vencer o Flamengo. Não vai ser desse jeito, não é? O jogo, a batalha vai ser bastante complicada, não é? Vai doer, vai cansar. Muitas vezes nessa batalha nós vamos sair feridos. Muitas vezes nessa batalha nós vamos sair mancando, como Josué quando lutou com o anjo, né? Não vai ser fácil, né? Mas a gente tem que lutar. Vai ser necessário. E nós temos que fazer isso conforme a vontade do Senhor. E quando a gente faz isso, queridos, já indo para o final do nosso estudo hoje, às vezes nós vencemos. Às vezes a gente vence. Né? E é maravilhoso lutar e vencer ao lado do Senhor. E você pode se lembrar de tantas lutas que você enfrentou e que você lutou e Deus te deu vitória. Né? Muitas vezes Deus faz isso. Ver o sofrimento ficando para trás e saber que o Senhor te usou para isso é maravilhoso. Né? Eu já contei aqui a experiência, uma das minhas experiências de seminário, como no início do seminário eu fiquei apavorado, né? Porque eu estava há muitos anos sem estudar, muitos anos mesmo. Né? E o seminário, na minha época, você tinha que fazer média 8 para passar. E média 8 é meio complicado. Né? A gente tinha de cada matéria, a gente tinha média de 9, 10 matérias por período, e cada matéria você tinha 3 avaliações, e você tinha que fazer de 30 pontos, você tinha que fazer 24. Então, significava que se uma delas você tirasse 4, você teria que tirar 2,10. Isso é insano. Se você tirasse um 5, você tinha que tirar 2,9,5. Se você tirasse um 7, você teria que tirar 2,9. Então, era assustador. E, aliado a isso, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da minha família, eu fui com esposa, com filho, eu fiquei apavorado. E nas primeiras semanas, eu cheguei a tomar uma decisão de desistir. Por causa da minha ansiedade, eu passei, na primeira semana de prova, por exemplo, eu passei ela toda vomitando. Ia para o seminário vomitando. Vomitava na estrada até lá. Né? Aí precisou da Andressa me puxar a orelha e falar assim para mim, olha, o Senhor te trouxe para o seminário e Ele está com você aqui. Então, confia nele e lute. Né? E hoje eu olho para trás e penso, como é que eu fiz isso? E a resposta é, eu não fiz. Deus fez. Mas eu lutei. E não foi fácil. Não é desse jeito. Então, muitas vezes, você vai passar por sofrimento, vai confiar em Deus,
vai descansar no Senhor e vai lutar muito e vai ser vencedor. Outras vezes, pode falar, Mário. Eu tô lendo o Salmo, né? Aí eu estava lembrando que geralmente a gente tem essa tendência de achar que a gente vai lutar, a gente não vai reclamar. Você falou que você quase desistiu. E geralmente a gente tem um bloqueio. Você acha assim, nossa, estou reclamando demais, eu não posso reclamar. Mas Deus, ele não te impede de lamentar, de ter suas crises de existência, de passar por momentos que você é humano. E você vê no salmista, por exemplo, como estou ali, não só os salmistas, né? Mas em vários outros livros da Bíblia, como Lamentações, Jeremias lamentando, Moisés não aceitando muito bem aquilo de início, mas esse momento, eu acho que é o momento que faz você que Deus te mostra que você depende dele. Então, assim, lamentar e desistir, ou passar por um momento assim de pensar, nossa, porque como Abacuque, que ficou em dois capítulos falando que Deus tinha abandonado, é o que faz você chegar à conclusão que ele é que te dá o pé de força. Isso aí. Então, assim, lamentar e passar por momentos de resistência, acho que faz parte desse processo de você ter força para lutar. Justamente isso. E assim, murmurar faz parte da história. Reclamar faz parte. Ter uma crise faz parte da nossa convivência. O que a gente não pode é transformar a vida num muro das lamentações e não sair do lugar e não lutar. Né? Fazer com que a vida inteira você vive reclamando, reclamando, reclamando e nunca luta para fazer nada para mudar. Né? Isso já é um outro extremo. Né? Então, passar pelo momento de reclamação, todo mundo passa, mas você tem que passar por aquele momento e pronto, eu não vou ficar chorando o resto da vida pelo leite derramado, eu vou buscar mais leite, vou comprar uma vaca, um bezerro, até fazer com que ela transforme em vaca, que ela tenha leite, sei lá, né? Eu vou lutar para ter meu leite de volta, né? E é desse jeito. E aí, como eu estava dizendo, às vezes a gente vai vencer, mas às vezes a gente vai perder. Muitas vezes a gente vai perder. Mas sabe o que é bom? Quando você for derrotado, você enfrentar o seu sofrimento, lutando com as forças e capacidades que Deus te dá, e mesmo assim você é derrotado, você sabe que você não foi derrotado por omissão. Isso é maravilhoso. Você não foi derrotado porque você não lutou. Muito pelo contrário. Você sabe que você confiou em Deus. Você sabe que você deu tudo de si. Você sabe que você se entregou no campo de batalha. E se a vitória não veio, foi porque não era plano de Deus para a sua vida. Então, de uma maneira que você não compreende, a derrota foi melhor do que a vitória. Então, você se conforma e agradece a Deus pela experiência de ter lutado ao lado dele. Então, é diferente de você simplesmente ser derrotado, depois olha para trás e fala, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia, pelo menos, ter tentado. Né? Então, quando você luta, você confia em Deus, você luta ao lado dele, usando tudo aquilo que ele te deu, né? E ainda assim é derrotado, você diz, Senhor, eu fiz tudo que eu podia. Se foi da tua vontade que eu me saísse derrotado, eu sei que eu não fui negligente. Foi a vontade do Senhor. Então, muito obrigado pelas forças que o Senhor me deu, muito obrigado pela experiência de ter lutado ao seu lado, muito obrigado pelo crescimento que eu tive, que seria o próximo assunto que a gente ia tratar hoje, né? A gente vai ficar para o próximo domingo, né? Pelo crescimento que eu pude nessa batalha. Né? Então, queridos, nas duas possibilidades, quer seja quando a gente vença, quer seja quando a gente é derrotado, nas duas possibilidades houve vitória. Né? Nas duas possibilidades, você fez a vontade do Senhor. Nas duas possibilidades, a vontade de Deus se fez na sua vida. Então, se você está com medo de não conseguir enfrentar o seu sofrimento, né? Se você não tem forças para lutar, peça a Deus pés de costas.
Peça a Ele que te capacite. Peça a Ele que te dê força para lutar. E lute com tudo aquilo que Deus te der para lutar. Né? Então, fazendo assim, você vai se submeter, descansar e se alegrar nele, né? Esperar nele, sabendo que, independente do que aconteça, vai ser a vontade dele. Amém? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Se não, que Deus nos abençoe